Fala pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast aqui na ADVEC Caxangá e hoje muito especial, por dois motivos. Primeiro motivo que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, da nossa igreja. Tá no Instagram também, aí produção? Tá no Instagram também, então você pode conferir em dupla plataformas. E o segundo motivo desse podcast ser especial é o nosso pastor querido Miguel Ângelo, tá aqui conosco, ministrou agora no último dia da conferência, na última etapa na verdade, da conferência dos interligados, aqui está com a gente, nos dando a honra. Como é que você está, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Paz do Senhor para você que está nos ouvindo. Prazer estar com vocês aqui. Ah, que massa, então. E aí o pastor Miguel Ângelo, né, que é pai do bem, casado, tem 2 filhos, né, pastor? Casal? 2 filhos, não, 2 homens, de 7 e um de 4 anos, 5 anos. É o Benjamin, tem 7 anos, o Rubem tem 6 anos. Rubem é o primeiro da fila e o último da fila, né? Da linhagem de Jacó, né? Sim, tribo, das 12 tribos. É. Isso é casado, já sou casado há 10 anos com a irmã Thaís, né? Uma mulher especial, graças a Deus. Que orou bastante, que orou mais? Eu, com certeza. Não tenha dúvida, eu orei muito mais do que ela. Mas, pastor, geralmente a gente faz uma pergunta aqui, âncora, que todo mundo que passa por aqui a gente costuma fazer, que é: quem é o pastor Miguel Ângelo pelo pastor Miguel Ângelo? Rapaz, eu fui um cara, a frase que me define é alcançado pela graça. Isso. Um cara que não valia muita coisa, né? O Espírito Santo me achou, me arrancou da minha vida, me deu um chamado, me deu o céu, me deu uma família. Então o que me resume hoje é isso: fazer vontade de Deus, seguir o propósito dele para minha vida e viver isso intensamente. Eu vou fazer como a Bíblia diz, eu vou me gastar e deixarei me gastar por aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É isso que eu vivo, é isso que eu penso, é isso que eu respiro. Minha vida gira em torno disso e, cara, é o que eu amo fazer. Amém, amém. E a graça lhe alcançou em que momento da sua vida? Me converti com 21 anos de idade, né? 20 anos de idade, de 20 anos para baixo eu fiz um monte de coisa, né? Mas com 20 anos eu me converti numa igreja batista com 30 membros. Entrei na igreja, fui impactado por aquela música Em Espírito e em Verdade, né? Eu não estava prestando muita atenção na mensagem, primeira vez que eu tinha ido na igreja. Fica meio perdido. O cara me evangelizou, me levava, um amigo meu, né, o Jason, me levou para a igreja, me evangelizou e eu não estava muito afim de ir. Fiquei com aquela cara de nada, só que a música é terrível. A música diz assim: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Quando a música falou isso, na minha cabeça eu refleti. E eu pensei assim: por que eu preciso entregar a minha vida para Jesus se eu já sou filho de Deus? Sim. Foi esse pensamento que eu tive. Só que a música me respondeu, cara. A música disse: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Aí a ficha caiu. Eu comecei a chorar. O cara falou: você tá bem? Eu falei: eu tô me sentindo estranho. Ele falou assim: o nome disso é Espírito Santo, ele quer entrar. Eu falei: como é que faz? Ele falou: daqui a pouco o pastor vai perguntar, tu levanta a mão. Eu falei: ok. O pastor perguntou, levantei a mão. Meu irmão, bum, nunca mais eu fui o mesmo. Nossa. De lá pra cá, eu fui entendendo mais sobre Deus, prosseguindo em conhecer, e aí me transformei no que eu tô vivendo. E, cara, tô em construção. Amém. Tô me aproximando de Deus a cada dia mais. Eu sou inconformado. Sim. Eu sou inconformado. Com o quê? Com a minha vida espiritual. Eu acho que se Moisés ouviu Deus falar com ele, no ouvido dele, a gente também pode. A gente também pode. E é muito disso que muita gente às vezes não entende, né? Se Deus fez lá, Deus faz aqui também. Não tem diferença entre a gente. A diferença está no nível de entrega. Na intimidade, né? Na intimidade. Eu sempre digo o seguinte, que às vezes a diferença entre eu para com Deus e o Senhor para com Deus é a intimidade que nós buscamos. A forma com que buscamos, a intimidade que cada um tem. A intimidade, ela tem duas vertentes. Primeiro, o nível de renúncia que você entrega. A intimidade, ela é uma questão de renúncia. De que tipo? Quanto tempo você renuncia para estar perto de Deus? Quanto tempo a Assembleia de Deus, ela é antiga, mas ela tem 3 pilares que não vão mudar nunca. Qual é? Bíblia, jejum e oração. É isso que o crente tem que fazer. É isso aí. E é isso que aproxima a gente de Deus. Então, o tempo que você lê, o tempo que você jejua, o tempo que você ora. Isso é o pilar da intimidade. Se a gente milita mais na obra do que perto de Deus, a gente não vai ter intimidade. O que é isso? É o cara que entra, que trabalha, que faz tudo. Longe de Deus. Longe de Deus. Ele pode ser militante na obra de Deus. Ele sabe tudo sobre o culto, tudo sobre o pastor, tudo sobre a igreja, mas ele não ouve Deus falar. Ele não fala mais com Deus, ele não tem tempo. Outro dia um cara riu de mim porque eu falei para ele que eu fazia devocional.
Mas por quê? Porque eu sou pastor, Ele achou isso, pregador, ele ficou rindo, ele ficou rindo. fazer. Que eu falei que eu acordo 5 horas da manhã, vou orar, quando eu acabo de orar, eu vou ler Bíblia. Aí ele, mas por quê? Tu vai ler a mensagem que tu vai pregar? Não. Vou ler pra mim. Tô lendo Números e Romanos. Eu sempre leio um texto do Antigo e do Novo. Sim. Eu tô ouvindo Deus falar comigo na carta de Eu tô Romanos. lendo Números também. Tô lendo no capítulo 7 de Números. Não tô lendo pra pregar à noite. Sim. Eu tô lendo pra Deus falar comigo. Eu preciso ler, eu preciso ser alimentado por aquilo. A partir do momento que eu li, passei meu devocional, agora eu vou me preparar para pregar. Eu vou ver outra coisa, tá? Eu vou ler comentário, vou ler livro, vou ler Bíblia. Tenho lá umas 30 Bíblias lá em casa, eu vou ler versão por versão, tal. Eu faço isso, mas primeiro eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. E isso é princípio de intimidade. Eu separo um tempo. E eu gosto de manhã, cara. Por causa do princípio da primícia. Eu funciono de manhã, de manhã eu só consigo à noite. Madrugada. Então, o que eu entendo? Pode ser meio bobo, mas eu entendo que quando você entrega as primeiras horas do seu dia para Deus, é a primícia do teu dia para Ele. Então Deus gosta de primícia. Né? É um mistério meu com Deus, é o meu pensamento. Mas tem gente que funciona melhor. Eu pela manhã eu sou meio complicado, lento. eu sou meio lento. Já eu não consigo passar muito mais tempo acordado. Aí geralmente ontem mesmo tava todo mundo dormindo, eu fui, peguei a Bíblia, fui lá para a cozinha e comecei a ler e tal. E tô lendo Números também, tô lendo o capítulo 7, assim, tô debulhando, né? Porque também gosto e realmente isso é importante. E aí o senhor se converte, né? O senhor se converte em quantos anos atrás, mais ou menos? 21 anos atrás. 21 anos atrás. E aí, o desejo da palavra, porque assim, eu lembro que eu, no meu caso, quando eu me converti também, há 14 anos atrás, aqui na Caxangá, nossa, a gente quando se converte, compra uma Bíblia maior que tiver na livraria lá, e sai, achei, bota debaixo do braço e tem aquele negócio. Depois, quando você se converte daquele, você compra aquela Bíblia bem fininha e vai. Né? Mas quando é que chegou esse desejo da palavra, a vontade de ministrar? Então, não tive. De início, eu não tive, não. Não tive esse desejo, não. Me converti, comecei a me envolver com a igreja. Sim. A me envolver. Aí me envolvi no departamento, trabalhei nos jovens. Não fui líder de nada. Eu era um jovem trabalhando na juventude. Perfeito. Aí fui para evangelismo. Comecei a trabalhar. Dos meus 20 anos de igreja, dos meus 21 anos de igreja, eu só prego há 11. Os primeiros 10 anos não preguei. Não preguei. Você tem quantos anos hoje? Pode revelar? Claro, hoje eu tenho 41 anos. Olha aí. 42 anos. 42 anos. Com 31 quebradinhos começou a pregar. Para a sociedade, para um meio cristão, do cara que nasce no evangelho, velho. Você começou a pregar fora da curva, né? Começou a pregar com essa idade aí, mas foi. 10 anos de igreja não preguei. Não preguei. Trabalhei na juventude. Sim. Aprendi sobre Deus. Você sabe que quando Paulo se converteu, ele ficou 3 anos na Arábia. Paulo andando no caminho de Damasco, fariseu de fariseus, conhecimento absurdo, faculdade de Gamaliel, autorização para perseguir a igreja, Jesus aparece. Ele cai no chão. Quando ele levanta cego. Sim. Ananias vai lá, o profeta, abre a visão dele. Ele vai para a Arábia. Ele fica 3 anos lá, fazendo o quê? Estudando, amigo. Transportando o conhecimento dele para isso que ele escreveu para a gente. Paulo conseguiu inserir dentro do conhecimento dele Jesus. Caramba. E aí, tome de carta. Aí ele começa a escrever, Todo mundo precisa maturar. Precisa de um tempo. Você pega a expertise do mundo para o conhecimento de Deus. Um cara que se... isso aí que ele fez. A expertise dele do fariseu, da lei. Sim. Da lei. O cara é um monstro, mas não sabia nada de Jesus. Um cara que se converte, começa a pregar, ele não vai fluir, pô. Ele tem que aprender, tem que conhecer Deus, pô. 10 anos, não dei uma palavra no culto. Nem uma saudação, né? Não. De vez em quando eu orava, né? Comecei a dirigir um culto, aí falava um negocinho, mas pregar mesmo nunca tinha pregado. Tanto é que a primeira vez que a mulher me deu a oportunidade para pregar numa laje, falou, prega aí, tu tem 10 minutos. Eu falei em 3. Falei em 3. Incrível. 3 minutos eu falei tudo. Aí ela falou assim, acabou? Eu falei, acabou, não tem mais nada. Aí ela falou, tá bom. Aí ela falou, foi bom, meu filho. Depois você vai dar mais uma pregadinha aí. Aí eu fui. Aí depois de 10 anos, eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, eu já tinha uns 10 esboços escritos de mensagem. Quando começou a primeira, já tinha 10 na fila. Eu já tinha mensagem para pregar. Um dia eu vou pregar. Porque eu vi um pastor pregando. Foi aí que deu boom, né? Sim. Fui batista, consegui. Sim. Batista é um negócio mais devagar e tal. Entrei na Assembleia de Deus, a primeira vez um amigo me levou. Eu vi o cara correndo, pregando, todo suado. O batista, isso é impactante, né? Olhei, falei, cara. Aí o amigo falou assim, pô, não se assusta não.
que ele é assim mesmo. E eu parado olhando o culto. E o cara, pá, pá, pá. E, quando acabou o culto... Língua estranha e tudo mais. Quando acabou o culto, ele falou, e aí, cara? Pô, como é que tu tá? Eu falei, amigo, eu tô empaquetado. Quem é esse cara, irmão? Aí ele falou assim, pô, um pregador aqui e tal. Mas tu não achou ruim, não? Eu falei, cara, eu quero congregar aqui. Aquilo foi positivo pra mim. Sim. Aí um dia, eu já nessa igreja, nunca tinha falado com ele. Sim. No culto, ele falou assim, quero falar com você no final do culto. Apontou pra mim. Assustei, né? Perna tremeu. Entramos no gabinete. Ele bateu na mesa, falou assim, eu não tenho ciúme daquilo que Deus me deu. E por isso, ele mandou dividir com você. Eita. Irmão, botou a mão no meu peito, falou em mistério, 10 minutos, mandou embora pra casa. Senti nada, fui pra casa. Quando eu abri a Bíblia a primeira vez, era tudo diferente. Caramba. Aí eu fui, mano. Aí começou. Aí eu comecei. Eu lembro do primeiro texto que Deus me falou comigo. Elias, os profetas de Baal. O primeiro texto. Eu li e Deus falou comigo, tá vendo aí? 7 mil homens contra um cara. E ele tá rindo deles. Sabe por quê? Ele confia em mim. Foi a primeira revelação que eu tive na Bíblia. Eu falei, uau. Aí a mulher falou pra mim assim. A missionária falou assim, tudo que Deus te der, você anota nesse caderno. Me deu um caderno. Comecei a escrever. Aí comecei a pregar. Tinha uma oportunidade, pregava 2 vezes no mês, depois 3, depois 4, até chegar onde eu tô pregando. Porque assim, hoje, pode-se dizer, acho que eu pelo menos considero o senhor um dos melhores pregadores que nós temos hoje no Brasil. A DEVEC nem se fala, mas a DEVEC, hoje a gente tem a nata hoje na nossa igreja. Graças a Deus a gente pode, não vou dizer nos gabar disso, não, mas nós temos hoje a nata dos pregadores. Eu não consigo pensar desse jeito, né? Eu tenho muitos amigos, pô, eu gosto de você ver você pregando e tal. É um negócio que hoje eu tenho um foco. Sim. Um foco. Qual é? Eu preciso salvar o máximo de vidas que eu puder salvar. Isso aí. Esse tem que ser o hoje eu tenho um foco, eu não ligo para arrebentar. Não, porque virou, né? Tem essa expressão engraçada. Uma parada que não. Eu tenho um foco. Pregar e ver a gente se converter. Perfeito. Mas aí aí a gente falou aqui de ADVEC e tal. Quando é que o senhor entra na ADVEC ou a ADVEC entra na sua vida? Não, aí fiquei na igreja desse rapaz, mas me mudei para muito longe. Eu não conseguia ficar. Não dava pra fazer. A logística era meio complicada. Tava muito ruim. Não tinha dinheiro, um moleque novo. Era de comunidade? Começando a trabalhar. Não, nunca fui de comunidade. Morei perto e tal, bem pertinho. Eu falo porque o Rio tem muito. Não, eu morei perto de comunidade, meus amigos eram de comunidade, mas eu me converti, eu fiz um concurso público para a Prefeitura do Rio, ganhava muito pouco, com R$600, mas era um concurso. Sim. E eu comecei a trabalhar e eu já comecei a namorar minha esposa e falei, cara, preciso casar, e não consegui ir para a igreja. Ela falou assim, olha, eu fui da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eu tô voltando para lá, e vamos comigo, aí veio para cá, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás mais ou menos. Lá na Penha, não? Lá na Penha, fomos para Penha, na verdade eu congreguei na ADVEC Vista Alegre, que é uma ADVEC pequenininha, onde eu fui líder de jovens, e onde eu fui indicado. Para ser, não, na verdade fui indicado em Uaíba, em outra ADVEC, tudo por ali. Sim, e aí o pastor Henrique me indicou, eu fui consagrado pastor. Dentro da ADVEC. Isso foi em que ano? Que eu fui 2017. Em 2013, cheguei na ADVEC, preguei a primeira vez na ADVEC, né? Já pregava muito devagar, na ADVEC uma primeira oportunidade. E a ADVEC, para quem não sabe, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estamos aqui na ADVEC Caxangá. É isso aí. Que às vezes o cara tá olhando... O cara fica mas assim, vamos assim, trazer uma ideia aqui que eu acho que pastor Silas, né? A gente sabe que... Maior evangelista do Brasil. Ponto. E aí o que acontece? Acontece isso aqui, ao vivo acontece tudo. E aí como surgiu o convite? Porque assim, eu entendo, não só eu, mas muita gente que dentro e fora da ADVEC, do meio cristão ou não, sabe que quando você tem a oportunidade de chegar para ministrar no púlpito da sede, né, nacional, não só das ADVECs, você é algo assim que você faz assim, esse é o cara. Porque assim, eu vejo, muitos pregadores hoje já eram pastores, mas se revelaram através do pastor Silas. Exemplo, o pastor Cláudio Duarte, entre outros que começaram... Ele tem uma unção de revelar pessoas, né? Primeiro, o pastor Silas não tem medo de sombra. Isso. Ele não tem esse problema. E ele também tem a característica de formar pessoas. Perfeito. Se ele vê que você tem, ele vai te dar, ele vai te enxertar. E ele fez isso comigo. E aí como é que foi esse convite? Assim, não... O que acontece, né? A igreja é muito grande, sede muito grande, né? Uma igreja para ser 1.000 lugares.
quem te convida, se é desse ponto que você está falando, não é o próprio pastor convida, quem liga para você é a secretária da igreja. Claro. É óbvio que é altamente assustador, né, aquilo. A secretária, o pastor pediu para você vir pregar aqui. Você... Não, mas alguém zumbiu lá, assim. Alguém chegou lá e disse assim, pastor, o menino aí é bom. Não, então, o que acontece? Quando ele colocou, a história é essa, vamos lá. A história é o seguinte. O pastor me viu eu trabalhando e me deu a oportunidade de dirigir uma igreja nossa. Você foi dirigente. Calma, vou te explicar. A DEVEC em Uaíba. Porque o meu pastor foi para São Paulo e o pastor me deu a oportunidade de eu dirigir a igreja. Perfeito. Então o pastor me levou para jantar, o pastor da igreja, o pastor Henrique, bravo, falou assim, amigo, o pastor, eu tô indo para São Paulo, o pastor vai colocar você para dirigir a igreja. É linda a igreja, eu amo aquela igreja, está no meu coração. E eu falei, não posso. E ele falou, não pode? Aí eu falei, porque, pastor, eu gosto de pregar. Ele falou, vai pregar na igreja. Eu falei, não, eu não quero ficar preso na igreja. Ele falou, mas eu vou falar o quê, pastor, que tu não quer? Eu falei, Aí ele falou com o pastor Silas, que eu tinha um chamado de pregador. Isso. Pastor, o garoto tem um chamado, ele não quer dirigir a igreja. O pastor não falou nada para mim. Na reunião de obreiros de 2017, o pastor Silas falou, cadê Miguel Ângelo? Eu levantei, 400 obreiros, fiquei de pé. Aí ele falou assim, irmãos, esse menino ali não quis dirigir a igreja não. Irmão, pensa no medo. Minha perna tremeu, amigo, eu olhei para ele, aí ele falou assim, mas eu gostei. Porque eu gosto de gente que tem convicção. Você disse que não queria dirigir a igreja, que era pregador. Então eu vou te consagrar pastor. E você vai pregar. Eu acredito nisso. Porque quem tem convicção vai longe. E pá, eu comecei a chorar. Aí ele me consagrou e falou assim, você está liberado. Não me ajudou em nada, ele me liberou. Um ano depois, né, ele já sabia quem eu era. Foi quando ele me colocou na Quinta da Vitória. Aí colocou o nome na rádio. Então, colocou. Pregar com ele realmente é muito difícil. É assustador, mas ao mesmo tempo é uma... O que é pregar com ele sentado ali? O que é? É terrivelmente maravilhoso. Sim. Essa é a expressão. Por quê? É terrível porque ele é o cara. É maravilhoso por quê? Porque o teu pastor acredita em você. Isso é sensacional. Sabe? Ele senta para te ouvir porque ele sabe que você tem uma mensagem para entregar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E esse é o pastor Silas. Infelizmente, as pessoas têm uma visão errada dele. Perfeito. O cara que ele é. Assim, e é o que acontece muito, no caso, a gente aqui mesmo, na nossa filial, a gente tem muito disso. Quando o nosso pastor ele faz assim, tal dia você vai... Às vezes o pastor Moisés manda um zap, você tal dia, pastor S pediu... a primeira pergunta é, pastor S vai estar? Essa é a pergunta. Pastor S vai estar? Não, vai. Aí eu... beleza. Não, ele não vai estar. Aí eu fico com mais medo porque ele não vai estar. Quando ele está, você vai. Então, mas é essa consciência. Nunca vi o pastor, tá errado, não sei o que. Pelo contrário. Ele senta, ele ouve, ele dá glória. Ele incentiva você, cara. O pastor Silas é fantástico. Ele incentiva você, ele quer que você desenvolva. Ele acredita em você, ele fala. Tem muita gente que prega muito mais do que eu aqui. Verdade. Ele fala nas isso. Nas reuniões de obreiro mesmo, nas Santas Ceias aqui, ele fala. Ele fala isso, eu acho difícil. Que tem alguém que prega mais. Eu acho difícil, mas ele diz isso. Você é um cara fantástico, ele é um cara de incentivo. Ele fez isso comigo, cara. Me incentivou, eu sou muito grato a tudo que a DEVEC fez, ao que o pastor faz. Perfeito. Sabe? O pastor Silas, ele confirma então o seu chamado. Ele lhe consagra pastor do jeito que foi, né? O senhor não quis dirigir uma filial, porque o senhor entendeu que isso não era o seu chamado. Exato, não queria estar fora do centro da vontade. Isso, mas onde é que o senhor vê o seu chamado e como é que as coisas, isso acontece na sua vida? Lógico, você já contou aqui a parte que surgiu lá, né? O pastor Silas reconhecendo, mas... O que acontece com o pastor de igreja? Quando que o chamado dele é confirmado? Pelas pessoas, né? As pessoas reconhecem ele como pastor, ele faz um gabinete. O pastor fala muito isso aqui. Ele dirige um culto. As pessoas que são os frutos, né? Os frutos de um pastor de igreja são as pessoas vindo, ouvindo ele. Quais são os frutos de um pregador evangelista, de um que a gente chama de itinerante? Sim. Quais são os frutos? Ele tem que ter convites. Faz sentido. Não existe um pregador evangelista que ninguém chama. Não é. Então ele não é. Ele precisa ter convite. E eu comecei a ter convite. Não foi convite, que eu forcei para ir. Sim, não cavou, né? Convites que me fizeram, porque acreditaram que eu tinha uma mensagem para entregar. Então, à medida que os convites foram aumentando, isso foram confirmando aquilo que Deus estava fazendo comigo. Perfeito. Eu já sabia que ele tinha me chamado, mas eu não tinha convite.
Então eu me preparei para aquilo. Quando os convites apareceram, eu comecei a pregar e os convites foram dobrando e foram triplicando, ao ponto de eu pedir exoneração do meu concurso público e virar só pregador. Hoje eu sou rico do Evangelho. Só prego. Há 2 anos e meio. Só prego. Não trabalho, não faço outra coisa, só prego. E isso consome todo o meu tempo. Eu imagino. De madrugada, de manhã, de tarde, eu trabalho mais do que eu trabalhava na prefeitura. Pediu exoneração porque tem salário? Não. Pedi exoneração porque eu confio no que Deus fez comigo. Está arrependido? Nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Eu sou um homem extremamente pleno no que eu faço. Amo fazer isso. Quando que chega a minha hora, pastor? Só você e Deus sabe, amigo. Não sei te dizer quando é. Eu sei que a convicção que eu tive foi o próprio Espírito que me deu. Meu filho, vai. Vai que eu sou contigo nesse negócio. Eu fui. E minha família apoiou, minha esposa apoiou. Eu ia perguntar isso. E a família, como é que aceitou? Porque assim, por mais que seja um salário que não seja lá essas coisas no seu trabalho, no seu concurso... Eu já estava 17 anos. Pois é, mas existe aquela estabilidade, né? Sim, sim. Que hoje em dia as pessoas fazem concurso não é por conta do salário, é pela estabilidade. Aqui eu abro uma vírgula para te dizer. A estabilidade é um dos maiores inibidores do chamado de alguém. Dos maiores inibidores. Porque você fica tão confortável que você não arrisca mais. E vida com Deus é vida de... A zona de conforto é perigosa. Vida com Deus é vida de risco. Deus, ele não aceita que você vá sem ir. Vou melhorar. Vai, mas não vai. Vai, mas segura. Quando a capa de Elias passou na cabeça de Eliseu, ele falou, você me dá um tempo? Se despediu dos pais e queimou os carros de boi. A aparelhagem de trabalho dele foi queimada e feito um churrasco. Ele deu uma festa e partiu. Rumo ao quê? Rumo ao chamado dele. Foi embora. Eu fui, na época que eu fui, pedir licença sem vencimento. Aí eu entro na parte da minha esposa. Ela falou assim, teu problema é esse, tu foi, mas não queimou o boi. Não existe dupla, não existe segunda opinião com Deus. É só uma, irmão. Ou tu vai ou tu não vai. Se tu for pela metade, tu não vive totalmente a plenitude daquilo. Minha esposa meio que me obrigou a tomar essa decisão. Ela não... Porque o senhor estava naquele negócio, não, eu vou, mas não sei se eu devo ir. É o provedor da casa, 2 filhos e tal, como é que faz? Isso aqui. Ela falou assim, meu filho, você está enganado quem sustenta a gente. Quem sustenta a gente não é a prefeitura. Você está enganado. Se você for, de fato, você vai viver milagres. Eu peguei aquela palavra, fui no meu pastor, conversei com o pastor Silas, ele me deu aval, falou, meu filho, vai com Deus. A igreja me reconheceu, minha esposa me reconheceu, meu pastor me reconheceu, não precisa de mais nada. É só ir agora. E eu fui. Cara, isso é fantástico. Trabalhar para Deus é a maior honra que o homem pode ter na terra. Pregar o evangelho é muito honroso. Eu não merecia. Mas, pastor, em algum momento desse processo, o senhor já pensou assim, dizer, cara, eu sei que o senhor passou... O senhor até comentou agora que talvez queria ir, mas sua esposa foi lá... Mas não sei, não quero que passava. Ah, eu devo ir mesmo. Não, claro, todo pregador tem conflito. Todo crente tem conflito. Conflito é inerente ao chamado. Você fica, porque o mundo ele insiste em colocar você na estabilidade, né? Eu acho que todo mundo nasce com um chamado, cara. Todo mundo nasce com um chamado. O problema é que às vezes as vozes do conforto vão arrancando essa voz do chamado de você. Sabe como? Uma criança nasceu, desenvolveu adolescente, ele tem um jeito para fazer alguma coisa, uma vocação, e aí o pai começa, tem que ser engenheiro, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser estável, você não dá dinheiro não. Ele vai abafando aquilo nele. E o cara se forma, ganha dinheiro, fica bem, mas não é pleno. É frustrado. Ele pode não ser frustrado, mas não é pleno. Porque você só é pleno quando você está em total consonância, alinhado com aquilo que o céu decidiu você fazer. Eu não estou falando que o cara tem que ser pastor, não, meu. Sim. Tô falando que cara tem Porque chamada não é só ser pastor. Né? Você pode ter um chamado na vida. John Bevere escreve no livro Movidos pela Eternidade que um cara era um contador e decidiu ser pastor. Quando ele morreu, chegou no céu. Deus olhou para ele e falou assim, você foi um bom pastor, mas você seria o melhor contador da terra. Aí vira a cena para uma mulher, uma dona de casa. Ela falou assim, Senhor, mas eu fui só dona de casa. Ela falou, mas você criou seus filhos de uma forma tão poderosa que eles vão dar frutos para a eternidade. Caramba. A questão não é o chamado, a questão é onde você está com ele. Sim. Entendeu? Se você estiver alinhado com a vontade de Deus, você pode ser um diácono, mas você vai ser o diácono. O diácono. Porque Estevão era diácono.
Amém? Estevão era o baita de um diácono, irmão, que foi apedrejado, e os rostos dele, o semblante dele, denunciava para onde ele... Porque o teu semblante denuncia para onde você vai. Marca aí, Lucas 9:51. E o rosto de Jesus denunciava que ele estava indo para Jerusalém. Quando você descobre o seu chamado e está alinhado com ele, o teu rosto denuncia o teu destino. Forte isso aí. Ele mostra onde você vai. E isso era tão forte nele, que quando ele foi caminhando para Jerusalém, tentou ficar numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos disseram, você não vai ficar aqui. Ele falou, por quê? Porque o teu rosto está dizendo para onde você vai. Quando o teu rosto denuncia o teu chamado, é porque antes de você chegar, tu já chegou. Tu já está lá. O rosto de Moisés brilhou quando desceu do monte. O rosto de Estevão era como de anjo quando ele estava morrendo. O rosto de Jesus dizia que ele ia para Jerusalém. Quando Pedro fugia de Jesus, alguém falou, você parece com ele, porque o rosto dele denunciava que ele era discípulo. O teu rosto denuncia, o teu jeito denuncia, a tua forma de falar, de olhar, de dizer, denuncia quem você é. Você precisa denunciar sem precisar falar. Frase famosa, atribuída a Agostinho, não sei se é dele mesmo, mas prega o evangelho, se for preciso, use palavras. O que ele está dizendo? Prega com a vida. Prega com a vida. O teu chamado diz quem você é. Tem gente que não flui bem no chamado. Por quê? Porque talvez não esteja alinhado com o tempo ou com o lugar. Mas quando tu alinha tudo, acabou, você vai fluir. Um chamado tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Não existe pregador sem convite, não existe pastor sem ovelhas, não existe cantor sem música. Sem música não tem como. Entendeu? Você tem que desenvolver alguma coisa. Vai alinhar, pô. Uma hora vai alinhar. E aí esse chamado foi muito claro na sua vida, sua esposa apoiando, família, todo mundo. Minha esposa falar, meu filho, vambora. Eu falava, tem certeza? Rapaz, eu vou aqui um conselho para a juventude que está aí, que você não casou ainda, irmão, casa com a mulher certa. Sabe por quê? Porque se tu errar no casamento, porque todo homem que chega em algum lugar, ele tem uma mulher por trás dele. Errou no casamento, você vai ter dois trabalhos, tentar consertar isso, tentar viver teu chamado. É um trabalho que seria desnecessário. É um esforço totalmente desnecessário. Se você casar certo, você está alinhado com ela. E aí é fantástico. É mais fácil chegar onde tem que mais chegar. Mais fácil, por quê? Porque todo pregador chega em casa dizendo que não prega nunca mais. Por quê? Porque tem dia que o céu fecha. Já aconteceu com o senhor? Claro. Sempre. Tu vai numa batida, pá, vou arrebentar, chega lá, pum, dá nada. Uma água. Igreja assim, ó. É o quê? Tu tá lá, parece que tu tá sozinho. Faz apelo, vem ninguém. Chega em casa e fala assim, que pregador sou eu? Aí sabe o que ela fazia comigo? Vem cá, ajoelha aqui. Senhor, teu filho, tu chamou, tu fez. Se é uma mulher que diz pra mim, você não é pregador mesmo, não. Tem que melhorar isso aí. Foi horrível, tal. Tu vai embora, tu não aguenta, pô. A cabeça fica bugada. Você não consegue. Então, uma pessoa que te apoia, é tudo, pô. Se ela não tivesse me apoiado, talvez eu não estaria aqui. É o seu pilar. Talvez eu não estaria aqui. E você que é pregador, amigo, você acostuma com um dia ruim também. Isso é importante. O pastor Silas explica o seguinte: Deus fecha o céu para mostrar que quem manda no céu é Ele. Não é que você não tem poder de fazer nada. Porque um chamado, ele diz respeito a quem chama. Né? Já viu o mensageiro medieval, como é que funcionava? Não, como? Mensageiro medieval, 2 reinos. Um rei ele quer fazer paz com o outro. Né? Ele manda o mensageiro. Certo. O mensageiro vai com uma mensagem. Ele tem imunidade, o reino de lá não pode matar ele. Ele tem o status do rei, porque ele está falando em nome do rei. Sim. Né? Ele tem a comitiva, né, que vai junto com ele. Ele vai entregar uma mensagem diretamente ao rei, ele não vai passar por nenhum subalterno, ele vai entregar. Só que ele não é o rei. Ele tem a mensagem do rei, ele tem a imunidade, ele não mata o mensageiro, é contra a regra, contra a lei, matar o mensageiro. Ele tem o status, né, porque ele está entregando uma mensagem direto do rei, mas ele não é o rei. A comitiva do rei. Ele vem junto, ele carrega a bandeira do reino, mas ele não é o rei. Ele tem tudo do rei, mas ele não é o rei está lá. Porque ele tem a mensagem. Porque ele tem a mensagem. Somos nós. Caramba, isso é fantástico. Nós temos a mensagem, nós temos a comitiva, nós levantamos uma bandeira, nós temos a imunidade. No Antigo e no Novo Testamento. Aquele que habita na sombra, nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, você está debaixo de uma sombra. Você tem imunidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não será, você tem imunidade. Novo Testamento tem, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Beberás coisas mortíferas, sabe? Pisarás, tal, você vai conseguir, você tem imunidade do rei. Mas você não é o rei. Você entrega a mensagem do rei. A gente tem imunidade. Quando o cara acha que ele é o rei, aí ele... Vai entrar nisso mesmo? Vai.
Quando o cara acha que ele é o rei, aí ele começa a perder a mensagem do rei. Por quê? Porque quando o cara acha que é o rei sai, pô. Porque já não é mais a mensagem do rei, a mensagem é dele. Quantas pessoas estão fazendo sua própria obra? Se achando o rei. Porque assim, tu pode gostar de Jesus, mas ele não é só o teu amigo, ele também é o teu Senhor. Uma coisa é você reconhecer, eu tenho amigos meus que não são crentes que dizem, mas Deus é meu Deus. Eu falo, tem certeza? Aí o cara, não tenho, Deus é meu Deus, eu gosto da Bíblia, eu sei o que, mas ele é o teu Senhor? Porque existe uma diferença entre você reconhecer Jesus e ele ter o senhorio na tua vida. Porque o Senhor, você obedece. Vou dar mais um exemplo medieval aqui. Quando um reino tomava o outro, esse reino tomado virava propriedade do reino que tomou. Aí esse reino tinha que usar a roupa do outro reino, as leis do outro reino, a forma do outro reino. Porque para ser filial desse reino, ele teria que fazer igual o reino, obedecer a ordem agora daqui. Ou seja, se você faz parte do reino de Deus, você tem que usar a roupa do reino, falar a mensagem do reino, proferir o nome do rei, porque senão você não faz parte do reino. Você está no reino, mas não faz parte do reino. Você está num ambiente, nas cercanias do reinado, mas você não é o do reinado. Hoje poderíamos dizer que você é o embaixador, seria? Nós somos os embaixadores de Deus na terra. Nós temos uma mensagem aqui, ó. Nós temos uma mensagem. E está tudo escrito. Para ninguém inventar nada. Entendeu? Está tudo escrito. Nós temos o respaldo, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Temos o respaldo, temos a mensagem e temos a imunidade. Mal nenhum te sucederá. Pastor, e os caras que morrem? Se você acha que morrer pelo reino é algo trágico, repensar o conceito, né? Aqui não. Aqui não. Quem morre pelo reino, grandes honras. Grandes honras. É uma honra. Quando Jerônimo viu a cruz, né, o imperador disse que queria os tesouros. John Foxe, fica a indicação, o livro dos mártires, John Foxe. Quando o imperador disse que queria ver os tesouros da igreja, ele falou assim, dá 2 dias que eu vou trazer os tesouros da igreja. Trouxe um monte de mendigo, mano, leproso, gente. Falou, os tesouros da igreja são pessoas, não é dinheiro não. O imperador ficou endemoniado, falou que ia matar ele. Falou que ia botar ele em cima de uma chapa quente, falou que ia cortar as entranhas dele. Não, melhor, vou colocar. Aí ele falava para o imperador, o senhor está falando demais, faça logo. O imperador, eu quero, prepara uma cruz para ele. Quando ele viu a cruz de longe, ele falou assim, ó cruz, quanto tempo eu almejei ser pregado em ti. Aonde estão esses homens? Aonde estão esses homens? O senhor lê muito? Muito. Recomende aí uns 3 livros pra gente. Recomendo. M. Bonds, né, Poder pela Oração, livro fantástico. Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Poder Secreto da Oração e do Jejum, Maré Chávida. Porquetar do Pleno Avivamento, Leonardo Lavenhill. Livros fantásticos. Livros clássicos como Bom Dia Espírito Santo, vale a pena. Uma Vida para Propósito, Rick Warren, né? Caçadores de Deus. Livros clássicos. Livros de oração. Livros teológicos. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Livro top para pregador. A Cruz de Cristo, de John Stott. Comentários bíblicos. Beacon. Champlin tem que ter, né? O cara comentou o Novo Testamento inteiro em 6 livros e o Antigo Testamento inteiro em 4. Assim, o cara fez uma enciclopédia, custa mais de R$1.000, mas o investimento é bom. Vale muito bom. Hernandes Dias Lopes tem bons comentários, mas livros que mudaram a minha vida. M. Bonds, né? O Poder pela Oração, Fundamentos Apostólicos do Art Katz, né? Segredos do Lugar Secreto do Bob Sorge, livros que me fizeram repensar o meu evangelho, né? O Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning, livros que eu li, né? O senhor deu aula no CDM aqui, né? Curso de Desenvolvimento Ministerial. E sim. Aí como é que foi o convite, assim? Porque, assim, é algo bem top. Assim, foi meu professor, por sinal. Foi aprovado, né? Foi aprovado. Graças a Deus. Ainda bem. Não, minhas provas são muito simples, você deve ter visto, porque eu não acredito que o cara é medido por uma prova. Sim. Eu acho que esse é um sistema que eu não... Se o cara não estiver muito bem no dia, vai definir tudo que ele fez ali por causa daquela prova. Enfim, quem recebeu o convite do coordenador do CTDM, né, o pastor Fernando Besler, e ele pediu para falar da minha área, que era de evangelismo. Então eu falei sobre evangelismo e missões. Isso. É um negócio que eu gosto de estudar. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Se eu não me engano, esse ano, 2024, que a gente está, né? Eu devo dar aula de novo sobre isso. E é um assunto que eu gosto, porque é o que eu vivo. Mas o senhor
foi evangelho assim, no sentido de sair pra rua? Existe vários tipos de evangelismo. Né? Vamos lá. O evangelismo em si, hoje, ele tá muito direcionado para o cara ir na rua entregar panfleto. Isso. Mas isso não é só um evangelismo. Você está falando do evangelismo corpo a corpo, evangelismo pessoal. Isso. É quando o cara sai para a rua com um panfletinho, ele vai lá. Deus, Jesus te ama, ele está evangelizando. Só quando você prega numa igreja, você evangeliza. Claro. Quando você posta alguma coisa na tua rede social, você é evangelismo. Quando alguém te pergunta sobre a tua vida, você prega ela, você é evangelista. Então, todo mundo tem uma veia, né, evangelística. Ele fala alguma coisa do evangelho. A tua vida, ela é um evangelismo. Quando alguém olhar para você e falar, pô, mas esse cara é diferente. Será que sem palavras, né? Você está evangelizando. Então eu acho que o evangelismo ele tem um amplo sentido, o evangelismo. Agora, se você fala de evangelismo de corpo a corpo, gosto também. Ar livre, fui o pregador do ar livre. Caixinha, né? Microfone na mão, bota na praça. Eu fiz isso. Sim. Quando eu era jovem, juventude, fui líder de jovens aqui na igreja, levava a juventude pra rua, tocava. Fui líder de jovens durante 3 anos na DVEC Vista Alegre. Fui líder de jovens, fiz congresso, festividade da juventude. Fiz a festividade, trabalhei com jovens, fui líder de jovens, foi uma experiência fantástica. Foi muito bom. Muitos BOs, uau, muito. Você falou aí, conta pra gente, porque ser líder de por exemplo, ser líder de jovem eu vejo aqui, eu nunca fui, mas eu acompanho aqui Foi ali na juventude que eu descobri que eu não ia ser pastor de igreja. Que não ia ser? Porque eu administrava com um negócio falando, não quero isso aqui pra minha vida não. Porque o líder de jovens, ele tem meio que uma igreja menor dentro da igreja, né? Igreja, exatamente. Ele é o pastor do cara. Um BO de jovem, cara, uma coisa que eu não lido bem é ingratidão. Tu pega o cara na rua, traz pra dentro da igreja, tu cuida, tu trata, tu ensina o evangelho pra ele, o cara fica forte, desenvolve um dom, vira um chamado e vai embora. Ainda sai falando mal de você. Aí tu falou, miserável, te ajudei, rapaz. Eu cuidei de você, rapaz. E você falando um negócio desse comigo, o cara, não, eu vou pra outra igreja porque lá eles me dão mais oportunidades. Alguém tá me vendo mais. Mas eu cuidei de tu. Tu quer mais oportunidade do que essa? Então, cara, você cuidar de pessoas é um negócio. Eu admiro pastores de igreja. Assim, amor por pessoas eu tenho, porque senão eu não pregaria o evangelho. Mas talvez não seja esse o momento de eu fazer isso, entendeu? Perfeito. Produção, como é que a gente tá no tempo aí? Hoje nós estamos ao vivo aqui. Olha, o senhor estreou o nosso podcast, que tem que ser arrastado por causa do X. Ao vivaço. Como é que se pronuncia? Podcast. 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 Pra mim é mole, né? O Rio de Janeiro. Podcast. Vamos lá, já a gente vai começar. Você que está em casa, deixa eu fazer um convite aqui, aproveitar aqui o ensejo. Você que está de casa, que é aqui de Recife, região metropolitana. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso encontro de homens vencedores aqui na DVEC Caxangá. Você vai chegar rápido, de frente ao Parque de Exposição do Cordeiro. Vem pra cá, daqui a pouco a gente vai servir um café. Nós servimos um café para os homens. A galera tá vindo do trabalho, pastor, e às vezes para não ter que ir em casa e não voltar, a gente serve aqui um lanche, bolo, café, refrigerante, cachorro quente. Então vem pra cá direto, que daqui a pouco nosso pastor vai estar aqui ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. E você que esteve conosco até agora, eu quero agradecer muito a sua participação, esse tempo que passou conosco aqui, e ao querido pastor Miguel. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Para mim é uma honra, Prazer. Porque como eu disse, eu acompanho o senhor nas redes sociais e nas suas mensagens. Foi meu professor no CDM, no último que teve, e eu estou muito feliz quando o pessoal falou que o senhor ia ministrar, que foi bem assim de última hora, que o senhor ia ministrar aqui na nossa filial hoje no Encontro dos Homens, ainda mais ia participar do podcast. Nossa, para mim foi uma felicidade imensa. Cara, um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Eu gosto dessa igreja, eu gosto do Nordeste. Eu morei aqui 3 anos. Foi? Morei aqui em Paulista. Em Paulista? Eu tenho parentes aqui. Olha aí, então não. Minha mãe mora aqui eu tenho um carinho por essa igreja aqui. É uma igreja fantástica, viva, né? Viva. Então tá aqui, pra mim, a honra é minha, cara. A honra é minha. Ficamos felizes na sua participação conosco aqui. A gente vai estar transmitindo daqui a, acho que essa semana ainda, né, produção? Essa semana vai rolar ao vivo ou vai deixar ao vivo direto? Já vai ficar lá, né? Então fechou. Então você vai ter a oportunidade de rever. Compartilha, curte, bota lá comentários. Se der, a gente comenta. Se não der, a gente passa pro pastor. Enfim, a gente dá um jeito de você saber sua resposta, tá certo? Então, muito obrigado. Não esquece, 19h30, culto, encontro dos homens vencedores aqui na Caxangá. Tchau. Deus abençoe sua vida.